Estamos dando início ao 6º Fórum Norte Gaúcho do Trigo e ao 7º Fórum Norte Gaúcho do Milho. Evento que será transmitido de forma online em função dessa pandemia do novo coronavírus que se estabeleceu no mundo inteiro. Esse evento era para ter sido realizado de forma presencial no dia 24 de abril de 2020, aqui em Getúlio Vargas, mas em função da situação toda, desse isolamento todo que nós temos que nos cuidar, nós estamos levando aos senhores essas palestras que entendemos importantes em função do resultado que ela trará a nossas propriedades, a nossa atividade agrícola e dessa forma também gerando então desenvolvimento da nossa comunidade. Esperamos então que os senhores aproveitem essas informações que o nosso Fórum Norte Gaúcho vai levar aos senhores e que de alguma forma trará um resultado da sua atividade. Olá, nós queremos saudar a todos que estão acompanhando o 6º Fórum Norte Gaúcho do Trigo e o 7º Fórum Norte Gaúcho do Milho. Como representante do Poder Público Municipal, queremos dizer que o município de Getúlio Vargas, diante de todo esse contexto de pandemia, não poderia deixar, em parceria com o Sindicato Rural e demais entidades, de levar a todos os nossos produtores informações importantes neste momento para que o agronegócio continue forte e levando o nosso Brasil, o nosso estado à frente, principalmente nas dificuldades que temos na nossa economia. Esperamos que esse encontro possa trazer informações e auxiliar a todos neste momento. Tenhamos todos um ótimo e maravilhoso encontro. A partir deste momento estará proferindo sua palestra o professor Carlos Alberto Forcilini, onde estará falando sobre doenças de trigo. Olá, hoje nós vamos falar sobre a cultura do trigo, especificamente sobre o controle de doenças nessa cultura muito importante aqui para o sul do Brasil. E nós gostaríamos também de trazer ao final dessa apresentação alguns resultados dos experimentos conduzidos na safra passada, 2019, e usar esses dados para uma preparação para a próxima safra que estaremos iniciando em breve. Fica nosso agradecimento a todos que estiverem nos acompanhando, para que possam utilizar essas informações para um bom planejamento para a cultura de trigo nessa safra 2020. Muito bem. Falando em cultura do trigo, a gente olha o sobe e desce da produção gaúcha ao longo de muitos anos. Nós temos ali que em alguns anos ela foi menor do que 1 milhão de toneladas por safra, como foi na safra 2006, por exemplo. Já tivemos situação em 2013 que ultrapassou 3 milhões de toneladas. Mas na média, ela tem ficado em torno de 2 milhões de toneladas ano, aqui no Rio Grande do Sul. Ou seja, é uma cultura bastante importante que poderia ser ainda mais caso a gente tivesse uma estabilidade climática e uma condição melhor de manejo dos principais problemas, como as doenças. E falando em doenças, elas afetam a cultura do trigo de várias maneiras. Logo no início, já na implantação da cultura, nós podemos ter problemas de emergência de plantas associados a fungos que estão no solo, fungos que estão na semente. Então a gente já começa muitas vezes com uma redução de potencial produtivo na cultura. As fotos que nós estamos vendo mostram como é importante nós termos um potencial produtivo, nós termos uma cultura bem estabelecida, porque muito dela depende muito do potencial produtivo que a gente vai ter lá no final, quando o trigo estiver na fase de enchimento e maturação dos grãos. Um segundo componente muito importante do rendimento da cultura do trigo é o peso do próprio grão e a sua qualidade, que também são influenciados, especificamente nesse caso, pelo clima que desenvolve durante a safra e também pelo índice da área foliar e pela sanidade da planta, ou seja, aquilo que a cultura consegue manter de área foliar verde sadia através do controle das doenças que nós realizarmos em cima dela. Então são os dois principais componentes influenciados pelo manejo das doenças que ocorrem ao longo da safra. Nós vamos falar de várias doenças hoje, especialmente das doenças fúngicas, que são aquelas normalmente mais importantes e que nós controlamos, especialmente através da aplicação de fungicida. Mas antes delas, vamos fazer uma referência a algumas outras que também são importantes em algumas variedades, como é o caso da virose do mosaico do trigo, cujo vírus está presente no solo. Ele tem um vetor, um protozoário do solo que se movimenta porque tem flagelos quando o solo está encharcado e transmite então o vírus de uma raiz para outra, aumentando a incidência da virose no campo. E em lavouras muito afetadas, nós podemos ter prejuízos superiores a 1 tonelada de grãos por hectare. Normalmente, as variedades de trigo que nós temos hoje têm um bom nível de resistência a essa doença, mas, porém, algumas muito cultivadas ainda possuem suscetibilidade. Então,
quando se fizer a escolha da variedade, é muito importante olhar para esse aspecto e se for um material suscetível, especialmente, procurar evitar áreas de encharcamento, áreas que tenham a tendência a acumular água, porque favorecerá muito o trabalho do vetor de transmissão do vírus. Uma experiência já que tem sido observada de muitos anos é que o trigo desenvolve muito bem na sequência de uma lavoura de nabo, quando o nabo é colocado como uma cultura de intercalar entre a lavoura de verão e de inverno, porque além dele realizar um trabalho um pouco mais estruturante de solo, ele libera altas quantidades de enxofre durante a sua decomposição e isso é tóxico para o vetor do vírus. E mais recentemente tem se observado a partir de alguns trabalhos, especialmente feitos pela Fundação ABC no Paraná, que o tratamento de sementes com algumas espirulinas, especialmente as oxoturbina, pode auxiliar no controle deste protozoário vetor do vírus do VNAC. Uma outra doença que a gente tem observado, também relacionada ao solo, que tem sido verificada em algumas lavouras há alguns anos, é o mal do pé, uma doença bastante antiga na cultura do trigo e que se manifesta principalmente em áreas que passaram por uma calagem recente, por uma correção de pH através da adição do calcário ao solo. Então, nessas áreas, recomenda-se que não se faça o cultivo do trigo logo após a calagem, sim, pelo menos um ano de intervalo. O azevém tem sido uma planta que também tem mostrado a presença dessa doença e pode potencializar a sua ocorrência, por isso manter uma lavoura limpa dessa planta daninha invasora é muito importante. E a melhor maneira de nós manejarmos o mal do pé é através da rotação de culturas. Planejar de tal maneira que o trigo ocupe parte da lavoura e as outras partes sejam ocupadas, por exemplo, com aveia, com cevada, e isso já ajuda muito na redução da presença desse fungo no solo e, consequentemente, o controle da doença. Todos os anos, talvez menos na safra 2019, nós temos a presença das bacterioses em trigo. O ano passado foi relativamente seco na maior parte dos meses, então ela não se manifestou, porque bacteriose é um tipo de doença que gosta de bastante presença de chuva, encharcamento, de chuvas frequentes, 2, 3 dias de chuvas com temperaturas um pouco mais baixas. E nós temos duas bacterioses importantes no trigo, uma chamada Xanthomonas, que ocorre mais na folha, e uma Pseudomonas que se manifesta um pouco mais nas glumas, como nós podemos observar aqui, confundindo às vezes com uma antiga doença do trigo chamada septoriose ou mancha da gluma, que hoje é praticamente ausente das nossas lavouras comerciais. Então a bacteriose é bastante frequente e às vezes quando ela está presente na folha, os seus sintomas podem ser confundidos com o da mancha amarela. Então por isso aqui a gente mostra aqui à esquerda bem claramente como são os sintomas da mancha amarela, que é uma mancha foliar bastante presente na cultura do trigo, é a principal mancha do trigo. Notem que as lesões são mais de formato mais elípticos, mais definido. Elas têm também um halo amarelado bem nítido, né? Enquanto que à direita aqui nós temos a presença da bacteriose. As lesões também podem ser elípticas, mas elas são um pouco mais difusas, ou seja, não tem um formato bem definido. Elas são um pouco mais fundas quando a gente analisa de perto o seu nível, e às vezes elas podem formar também como se fossem manchas alongadas, como se estivesse, por exemplo, uma canaleta na folha. Então essa é a bacteriose. Com relação à mancha foliar, nós vamos comentar depois, o controle com fungicidas ele é normalmente viável, nós utilizamos bastante isso nas lavouras comerciais. No caso da bacteriose, a ação de fungicida é muito restrita. Alguns produtos cúpricos e alguns sanitizantes, aqueles produtos que fazem uma asepsia na planta, podem eventualmente nos ajudar um pouco no manejo. E essa ação sobre a bacteriose, ela é bastante complicada, porque normalmente quando a gente aplica esses fungicidas, seja eles cúpricos ou sanitizantes, eles ficam na superfície da planta e por pouco tempo, enquanto que a bactéria está dentro dos tecidos da planta. A bactéria só vem para fora, como a gente pode observar nessa foto da esquerda, através de pequenas gotículas, que é o que a gente chama de exudação bacteriana. Ela só vem para fora na iminência de uma chuva, quando a temperatura sobe, também a umidade relativa do ar aumenta. Então ela vem para fora para ser disseminada para as folhas vizinhas, gerando o que a gente observa então aqui, que é o dano principalmente naquela parte mais plana da folha. Pois bem, é neste momento que a gente deveria aplicar essas substâncias potencialmente que poderiam nos ajudar um pouco mais no manejo da doença. Mas infelizmente nós não temos muitos materiais com resistência a ela e por isso então é um problema recorrente todos os invernos que chove bastante. Como nós temos uma previsão de laninha para esse inverno, e se isso de fato acontecer, nós talvez tenhamos uma menor frequência dessa bacteriose, o que é um ponto positivo do ponto de vista da cultura do trigo. Agora falando das doenças principais, nós temos então o que a gente chama de doenças fúngicas.
Na folha nós temos a ferrugem, que é muito importante, mas hoje, felizmente, temos resistência genética em diversas cultivares de trigos. Temos o oídio, que foi muito forte na safra de 2019 por conta da baixa ocorrência de chuvas, é uma doença que nós vamos ver depois, dispensa a presença delas. Temos a mancha amarela também, que é uma doença bastante importante, que se origina principalmente na palhada de trigo, quando a gente tem monocultura do trigo sobre trigo. E lá nesse período depois nós temos a presença da giberela, que é uma doença que foi muito variável na sua importância no passado, pouco importante nas lavouras colhidas mais cedo, que floresceram em setembro, mas extremamente destrutiva nas lavouras que floresceram em outubro, por conta do volume de chuvas que foi bastante expressivo no mês de outubro. Essas doenças se originam de várias formas, em várias fontes de inóculo, que nós chamamos, onde o patógeno está presente na entre-safra e de lá vem para a cultura a partir do início dela. Então aqui elas podem vir a partir das sementes, muitos deles vêm pela semente, como os causadores das manchas foliares, é o maior exemplo que nós temos. A bacteriose também pode se beneficiar disso. Vem também dos restos culturais, que depois transmite para as plantas logo no início. Então aqui nós temos uma palhada já transmitindo o patógeno para as plantas. Isso é muito importante para a bacteriose, para a giberela e também para as manchas foliares. E pode vir, por exemplo, do trigo que a gente chama de trigo guacho, aquele que permanece no campo durante o verão, aí a ferrugem se beneficia disso, o oídio também, ou mesmo do azevém, que são plantas invasoras e que, pelo menos para 2 patógenos do trigo, a mancha amarela e o mal do pé, atuam como hospedeiros chamados secundários, sem muita importância econômica, mas que mantêm o fungo nas entre-safras, né? A questão, então, assim, que na cultura do trigo, o impacto das doenças é muito variável. Ele geralmente é alto, mas ele pode variar bastante em função da suscetibilidade das cultivares que são utilizadas. Aqui nós temos uma tabela oriunda de experimentos realizados na Cotripal no ano de 2018, onde nós temos ali diversas cultivares de trigo listadas aqui à esquerda, né? E aqui nós temos a produtividade delas em sacos por hectare, onde nós aplicamos fungicida, é uma média de 4 aplicações. Nessa outra coluna nós temos a produtividade delas sem aplicação de fungicida, que a gente chama de testemunha. E aqui na coluna final nós temos a diferença entre com e sem fungicida. Então a gente pode notar que a maior diferença é 40 sacos por hectare e a menor diferença ficou abaixo de 1 saco por hectare. Então notem que pela resistência genética alguns cultivares têm algumas doenças, não a todas, mas pelo menos algumas, nós temos essa diferenciação. Então é muito importante conhecer a cultivar para poder definir um programa de manejo em cima dos pontos fracos que ela pode eventualmente ter. Esse mesmo histórico se repetiu no ano passado, na safra 2019, novamente nos trabalhos feitos na Cotripal, onde a gente pode observar que a maior diferença aqui entre com e sem tratamento chegou a 30,9 sacos por hectare e a menor diferença ficou em 7,8. Então, de certo modo, agrupar as cultivares mais suscetíveis e as separadas das menos suscetíveis é importante para a gente fazer um planejamento. Entretanto, faço um alerta que isso pode mudar. Em muitos desses casos, a resistência não é durável. É um tipo de resistência que pode ser, de certo modo, quebrada pelo patógeno, vencida por novas raças que o fungo pode desenvolver. Então, às vezes, a gente pode plantar um trigo como resistente e colher como nocivo. Então, mesmo que trabalhe com material resistente, é importante fazer alguns tratamentos e monitorar a lavoura de perto para não se ter surpresas no decorrer da safra. Falando agora de clima e de ambiente, ele influencia demasiadamente as moléstias na cultura do trigo, assim como em todas as outras culturas. Mas o trigo, especialmente porque o nosso inverno é muito variável nas suas condições ambientais, também é muito grande a variação das doenças. Aqui a gente procura colocar mais ou menos uma tabelinha que mostra como a giberela exige bastante horas de molhamento, mais de 30 horas, por isso que a gente chama de uma doença de chuva. Tem que chover na floração para que ela possa se manifestar. Se tiver só orvalho, não vai ser suficiente. As manchas foliares também podem ser chamadas de doenças de chuva, já que requerem pelo menos 15 ou mais horas de molhamento para que possam acontecer. A ferrugem já é um pouco menos, cerca de 8 horas de molhamento é suficiente, então podemos classificá-la como doença de orvalho, porque às vezes mesmo não tendo chuva, mas um orvalho frequente na lavoura, dias quentes e noites frias já originam então essa condição. E o oídio é a exceção à regra, ele simplesmente dispensa a presença da água líquida sobre os tecidos, como mostra na foto. Ele não precisa disso, ele consegue capturar a umidade do ar, por isso é uma doença de tempo seco. Aqui, quando a gente fala de temperatura, também é muito importante analisar que o inverno, quanto mais ameno for, mais favorável é para as doenças que ocorrem na cultura do trigo. Por exemplo, aqui nós temos um gráfico que mostra que a melhor condição para a germinação dos esporos do fungo, que é
um processo fundamental para que eles possam penetrar na planta e realizar a infecção, se dá em temperaturas em torno de 15 a 20, um pouco mais, né? Então, quando o nosso inverno é frio, na sua normalidade, 12, 11, 13 graus, já temos uma condição inferior para a doença, mas quando ele sobe um pouquinho mais, 2, 3 graus, já faz uma diferença enorme. Então, acompanhar como é que está a questão da temperatura, especialmente no início da safra, é muito importante para a gente já ter uma antecipação do que pode acontecer. Um inverno mais frio e seco nos gera uma condição de boa sanidade, como a gente pode ver nessas plantas, né? Já um inverno mais ameno e úmido vai promover o contrário, uma antecipação de todos os problemas, as doenças vindo mais cedo. Significa que quando isso acontece, nós temos que ter muito mais atenção em termos de momento de aplicação, de intervalo, de reforço nos produtos que vamos utilizar para o controle das mesmas. Muito bem, e para a gente entender como essa questão ambiental é variável, eu trago aqui 2 tabelas para simplificar a discussão em cima de quanto que choveu em milímetros, né? De junho a outubro no ano de 2018 e novamente também no ano de 2019. E a gente pode observar que foi quase o dobro em 2018 em relação a 2019, ou seja, no mínimo aí uma diferença bastante grande, né? Então a gente pode notar que em 2018 nós tivemos uma condição muito mais favorável para as doenças do trigo, aquelas que dependem de chuva. Já em 2019 uma situação oposta. Especialmente ali em agosto, setembro, a gente teve 60, 55 milímetros de chuva, então não foi tão favorável para a ferrugem, para as manchas, para a giberela, mas foi muito favorável para o ítio, que gosta de ambiente seco. Por isso que sempre tem alguma doença a ser controlada na lavoura. E no campo, quando a gente implanta a cultura, existe uma certa sequência na ocorrência das doenças, e essa sequência depende muito do ambiente. Então, por exemplo, se a gente analisar 2018, choveu mais ou menos bem, quase todos os meses, então elas foram se manifestando, né? Não foi assim, digamos, restritivo para alguma delas. E especialmente em setembro e outubro foi muito chuvoso, nós tivemos então um favorecimento muito grande para essa doença aqui, a giberela. Perdão. Já quando a gente analisa 2019, a gente percebe que agosto e setembro foram de pouca chuva, assim como tinha sido em junho. Então o ídio aqui predominou nesse período, porque ele não precisa de chuva, não precisa de molhamento sobre as folhas. Basta que a umidade relativa do ar seja um pouco mais alta. Agora em outubro, quando nós tivemos assim algumas lavouras um pouco mais tardias, implantadas em fim de junho, metade de junho em diante, que foram florescer em outubro, aí já tiveram uma condição mais favorável para a giberela. Então eu botei aqui a falta de giberela até menor, porque em algumas situações ela foi importante, em algumas situações ela não foi importante. Depende de quando o trigo floresceu, quanto aconteceu de chuva em cada momento. Quando a gente olha para alguns experimentos conduzidos em Passo Fundo, a gente tem aqui 3 curvas de 3 doenças importantes. Primeiramente aqui vermelho o ítio, notem que ele começou lá em agosto e subiu em grande intensidade, a 40% em alguns experimentos. Depois nós temos aqui a ferrugem, evoluindo em azul, chegou a 34% em algumas cultivares, experimentos. E nós temos aqui em verde as manchas, chegando a 30,9% em algumas variedades de experimentos. Então a gente nota que realmente o ítio foi a doença mais importante na folha no ano passado, porque tivemos períodos de menos ocorrência de chuva. Agora falando de manejo, olhando para frente, né? O que a gente pode trabalhar em termos de principais estratégias para o controle das doenças da cultura do trigo? São várias estratégias, vamos tentar pontuar as principais aqui. Então, o número 1, que a gente já mencionou anteriormente, é conhecer a cultivar que vai ser utilizada, que vai ser plantada, porque mostramos que há grande variação entre elas e que algumas exigem, então, um programa de manejo melhor e outras um programa de manejo que pode ser simplificado em termos de número de aplicações ou de intervalo entre elas, ou mesmo em termos de produtos. Um segundo ponto é procurar estabelecer a cultura do trigo onde ela não foi plantada no ano anterior. Deixar pelo menos uma safra de intervalo entre um cultivo e outro. E terceiro, que eu gostaria de pontuar aqui, é a qualidade da semente e do tratamento com fungicidas que nós vamos colocar nessa semente. Por exemplo, sementes de trigo sabidamente introduzem vários fungos na lavoura. Fungos que aparecem aqui embaixo, que causam doenças radiculares, como é o caso de fusário, e que não terá outra solução depois a não ser o tratamento de semente ou o uso de uma semente livre desses fungos. E aqui nós temos também fungos que têm sementes que têm a presença de fungos causadores de manchas foliares, que vão se juntar depois ao que está na palhada, o que está no solo, e vão depois potencializar com essas doenças. Para o grupo aqui das manchas foliares, os triazóis são muito efetivos. Nós temos o exemplo do difenoconazol, do tetraconazol, que são ferramentas que estão disponíveis em alguns produtos comerciais que ajudam nesse manejo.
Temos também iprodiona, que é uma outra ferramenta importante que pode ser usada. E é sempre bom combinar uma dessas ferramentas com um benzimidazol, a base de carbendazim, tiofanato, para controle de fusário. Porque os triazóis não controlam o fusário que está aqui embaixo, os benzimidazóis que estão aqui embaixo não controlam os causadores de manchas solares que estão em cima. Então a gente já pode deduzir que o tratamento de semente ideal para uma cultura de trigo ou de cevada é uma combinação de fungicidas comerciais. E algumas variedades, para não dizer a maioria das cultivares de trigo, a maioria é suscetível a uma outra virose chamada nanismo amarelo, que ocorre na cevada, no trigo e assim por diante. O nanismo amarelo é transmitido por pulgões, como a gente pode ver nesse círculo amarelo, a presença deles já logo no início infectando o trigo. A melhor maneira de controlar esse surto inicial de pulgões e evitar o seu dano e a transmissão do vírus é através da colocação de inseticidas neonicotinoides no tratamento de sementes da cultura do trigo. Pois bem, um quarto ponto adicional que nós vamos comentar agora, que é aquele que a gente faz depois que a cultura está implantada lá no campo, é a aplicação de fungicidas, o número 4 aqui na nossa sugestão de manejo. Pois bem, a aplicação de fungicidas dá várias perguntas. Uma delas é, por exemplo, quando iniciar com os tratamentos. Aqui nós procuramos mostrar nessa figura, né, 4 momentos importantes da cultura do trigo. O número 1 aqui representa o final do perfilhamento, o número 2 aqui já um trigo alongando, o 1 aqui poderia ser o trigo perfilhando, indo para o seu final, o número 2 elongação, o número 3 emborrachamento, o número 4 aqui um trigo já espigado e florescendo, né? Então, quando iniciar depende muito do cenário das doenças que nós temos pela frente, se é um ano mais perigoso, mais quente, mais úmido, por exemplo, ou menos perigoso, mais frio e seco. E também depende muito da cultivar em particular, como nós mostramos antes. Há grande diferença entre elas. Mas, para entender se essa primeira aplicação do perfilhamento é importante ou não, anualmente se realizam experimentos, assim, vários deles são feitos todos os anos na Cotripal, e mesmo em Passo Fundo a gente conduz alguns deles também, e eu acredito que outros colegas de outras instituições também o façam, né? E no ano passado, essa aplicação feita no perfilhamento, aqui representada pela seta verde, número 1, ela nos rendeu de 0 a 9,5 sacos por hectare, dependendo do produto que foi aplicado. Como nós tivemos uma ocorrência mais forte e inicial do ídio, em alguns tratamentos que essa primeira aplicação foi conduzida com fungicidas que não eram adequados para o controle do ídio, ela pouco contribuiu. Por isso, 0 dessa variação que nós mostramos ali. Mas em algumas situações ela foi até 9,5 quando foram usados produtos adequados. Então, é muito importante também iniciar com o produto adequado para a doença que está predominando ou que pode predominar naquela cultivar naquele momento. Uma outra pergunta que normalmente se tem é que fungicidas utilizar? Novamente, então, precisamos analisar o que se tem presente no campo, né? E quais são os inimigos prováveis que nós vamos ter pela frente. Por exemplo, se a gente olhar assim para uma situação em que predomina a ferrugem, como aparece aqui na figura, então o grupo químico que funciona melhor para ela, dos principais produtos que são usados em trigo, são os que a gente chama de subirulina. Então, utilizaríamos produtos que contêm representantes desse grupo químico na sua composição. Já quando a gente olha para as manchas foliares, para o ídio, para a própria giberela, um outro grupo químico chamado de triazol tem melhor desempenho. Então a gente já pode perceber que é melhor já trabalhar com misturas que contenham esses dois grupos químicos. Utilizar uma combinação desses fungicidas. E aí quando a gente faz uma análise de alguns produtos que estão no mercado, nós temos vários outros que, além daqueles que estão na tabela, procurei aqui trazer uma que coubesse na tela, nós podemos ver que tem 2 grupos de fungicidas, o 1 e o 2. No grupo 1, por exemplo, nós temos alguns representantes aqui, cuja composição de subirulina deles é alta, mas a de triazol é um pouco mais baixa. E aqui temos outros representantes que têm uma composição de subirulina similar ao grupo anterior, porém tem mais triazol. Então, não quer dizer que um grupo seja, digamos assim, não possa ser usado ou vice-versa. Todos podem ser utilizados, só que a gente tem que analisar quais são os inimigos que nós temos no campo e se é necessário fazer uma complementação. Por exemplo, se você analisar para a ferrugem aqui, todos vão ter um desempenho muito satisfatório, porque todos têm um bom nível de subirulina, que é o principal grupo químico para controle dessa moléstia. Já quando a gente olha, por exemplo, para o ídio, para manchas, ou mesmo para a giberela, a gente nota que tem uma grande variação na quantidade de triazol. Então, para o grupo 1, que tem menos triazol, a gente sugere colocar um reforço, colocar mais triazol junto na aplicação. Existem no mercado vários produtos que podem ser utilizados com essa finalidade. Já no grupo 2, se a necessidade de colocar o triazol é menor, a gente pode fazer um ajuste de dose desses produtos, aumentando um pouquinho a sua dose e com isso já fazer esse manejo. Mas os 2 grupos são úteis na cultura do trigo. E eu gostaria de acrescentar também, agora aparece aqui morfolina, né? Que é um terceiro grupo químico que estamos comentando,
que é direcionado especialmente para o controle do weed. Então, quando nós temos a presença do weed na lavoura, temos mais essa opção de fazer um reforço com morfolina, pensando no controle dessa doença importante, especialmente nos anos de pouca chuva. Muito bem. Na cultura da soja é bastante conhecido o uso de reforços, colocar um segundo fungicida junto para melhorar o desempenho em cima do controle das doenças e também a produtividade. No trigo também vem estudando isso já há bastante tempo, né? E os principais reforços que nós utilizamos na cultura do trigo são geralmente os triazóis e, como eu comentei agora há pouco, para uma situação de oídio, a morfolina. Pois bem, no ano de 19, quando a gente comparou o benefício desses reforços colocados nas aplicações de fungicida, nós tivemos resultados de aproximadamente 9,4 sacos por hectare, ou seja, eles fizeram uma contribuição bem interessante. Isso não acontece em todas as doenças, em todos os anos, todas as cultivares, mas em alguns anos, inclusive, passa desse patamar de 9, 10 sacos por hectare. Então, ano passado foi esse resultado. E também a gente utiliza em algumas situações os chamados protetores do multissítios, mancozeb, clortalunil, os cúpricos, né? No ano passado, como a gente teve pouca presença de ferrugem, manchas e mais oídio, então a contribuição deles foi menor. Ficou na casa de 2,3 sacos por hectare. Em anos de mais ferrugem, eles podem ser mais úteis e trazerem uma diferença de produtividade maior quando adicionados ao tratamento. Agora falando, por exemplo, assim, de que fungicidas utilizar em cada momento do ciclo da cultura do trigo, aqui nós mostramos uma figura com até 4 setas que indicariam 4 momentos de aplicação, ou 4 tratamentos. Então, nas aplicações de número 1, 2 e 3, normalmente a gente procura trabalhar com misturas comerciais de estribirulinas com triazóis, visando o controle das manchas, o controle do oídio, o controle da ferrugem. Quando a gente vai para aplicação, e o reforço que a gente utiliza normalmente nessas aplicações 1, 2 e 3, pode ser triazol, para oídio e manchas, e se houver uma predominância mais de oídio e quase nada de manchas, podemos trabalhar então com a morfolina como ferramenta de apoio, nessas aplicações 1, 2 e 3. Quando a gente vai para a quarta aplicação da floração, geralmente no trigo já espigado, em início de floração plena, aí o objetivo, além do controle final das doenças foliares, é principalmente o controle da giberela. E especialmente nós tivermos um período de floração coincidindo com chuvas frequentes. Então, nesse caso, a quarta aplicação, ela adquire uma importância imensa, porque ela tem que atacar as doenças tradicionais da folha, fazer o fechamento do manejo e, além disso, prevenir a giberela, né? Essa aplicação precisa ser feita na floração, porque a porta de entrada do fungo chamado Gibberella zeae, que vai causar essa doença, se dá através das flores do trigo, através das anteras, e a infecção se dá durante a chuva. Então, trigo em floração, se está para chover, se realiza a aplicação 1 ou 2 dias antes dessas chuvas chegarem, para prevenir, proteger preventivamente as anteras que aparecem aqui embaixo, né, quando nós podemos observar, e evitar a ocorrência então da doença nas espiguetas do trigo. Isso ajuda a nós preservarmos a produtividade do trigo e especialmente a questão da qualidade, em função de que hoje, na verdade, vem aumentando a restrição com relação à presença de micotoxinas no trigo e seus derivados. Muito bem. No ano passado, a gente conduziu um trabalho em Passo Fundo, em que foram realizadas as 3 aplicações visando o controle das doenças foliares, e foram realizadas as 3 e mais a 4ª aplicação visando o controle da giberela. No grupo de cima, onde faltou aquela aplicação final, o rendimento médio foi de 52,5 sacos por hectare, e no programa de manejo de baixo, onde teve aquela 4ª aplicação para a giberela, ficou em torno de 63 sacos por hectare. Então, o controle dela e o controle final das outras doenças proporcionou uma diferença aí de praticamente 11 sacos por hectare no resultado final, mostrando que foi muito importante. Na Cotripal, na safra 2019, foram desenvolvidos vários trabalhos analisando o controle da giberela, e vários produtos foram utilizados, combinados entre si, em aplicação única, no início da floração, ou em 2 aplicações, utilizando, por exemplo, aquela do início da floração e uma segunda 7 dias mais tarde, fazendo o que a gente chama de um sequencial. Aqui nós tínhamos duas cultivares, Tebil Turuque e Tebil Ponteiro, e no caso do Tebil Turuque, a diferença chegou a 20 sacos por hectare, por conta de um tratamento no início da floração bem reforçado, e entre as aplicações que nós realizamos lá, aqui está em destaque um que teve um comportamento muito bom, uma mistura de tanto de Opera Ultra, mais carbendazim, mais o adjuvante Opfull, e no trigo Tebil Ponteiro essa diferença chegou a 6,7 sacos por hectare, provavelmente por conta de uma menor incidência de giberela, que pode ser por uma maior resistência da variedade, ou menor suscetibilidade, ou talvez por um descompasso entre o florescimento e a chuva.
O tratamento que proporcionou o melhor resultado foi o mesmo, aqui como aparece na parte de baixo. Então essa diferença foi obtida com uma aplicação de fungicida nesta floração. Agora vamos falar de um programa que realizamos 2 aplicações sequenciais, floração em mais 7 dias, de vários fungicidas. E chegamos no Turuk novamente uma diferença de 20,3 sacos por hectare. Então dá para perceber que no Turuk 2 aplicações sequenciais não foram diferentes de uma, como a gente mostrou antes também a mesma diferença, 20,3. E aqui no caso, os tratamentos que destacaram foram nativo na primeira aplicação e depois um tebuconazol mais carbendazim na segunda, aquela 7 dias mais tarde. E no trigo TB ponteiro, essas 2 aplicações sequenciais geraram 9,8 sacos por hectare, com destaque para a Ópera Ultra na primeira e nativa na segunda, por aqueles que trouxeram menor resultado. Então a gente percebeu assim que, embora 2 aplicações tenham preenchido de certo modo melhor a floração, protegido melhor, não chegamos a ter uma diferença significativa de resultado entre uma aplicação bem reforçada e 2 sequenciais na safra passada. Olhando agora para a safra 2020, o que a gente pode traçar de projeções em termos de doença? Existe uma probabilidade de inverno frio e seco, há comentários sobre efeito de laninha durante a safra de inverno. Então, se nós tivermos uma situação novamente de inverno frio e seco, é muito provável que o IDE vai ser a doença prevalente. Então, precisamos estar atentos para termos os produtos mais adequados para o seu manejo e, especialmente, ficarmos atentos também ao momento de aplicação, que tem que ser cedo. Então, é muito importante monitorar as doenças para perceber o momento exato da sua realização. Normalmente, a gente faz ou preventivamente, quando tem no máximo os primeiros sintomas, os sinais presentes. E analisar, principalmente, a cultivar utilizada, como é que é a sua reação de resistência ou suscetibilidade às doenças, então definir qual o foco principal e qual os produtos a serem utilizados. De maneira geral, quando a gente fala de fungicidas, não podemos esquecer que nós normalmente trabalhamos com misturas de triazol com spirulina, mas é muito importante para boa parte delas o reforço com triazol, para complementar tanto o controle de manchas de weed quanto de giberela. E aí nós temos várias opções, temos o tebuconazol, o tetraconazol, o difenoconazol, pensando no caso do weed especificamente. Temos a morforina também pensando no weed. Temos reforço de triazóis também pensando no caso das manchas foliares. E quando a gente olha para a giberela, nós temos a opção de fazer uma aplicação única na floração bem reforçada, geralmente combinando 2 fungicidas, ou fazer um sequencial de fungicidas com intervalos de 7 dias, aqui é um pequeno errinho aqui na giberela, para ter um controle mais efetivo, então, nas doenças de floração. No ano passado, como disse antes, uma aplicação bem reforçada e 2 não chegaram a dar diferença, mas é possível que em outras safras o comportamento seja diferente. Então, é interessante analisar a frequência de chuvas que a gente vai ter no período que o trigo está florescendo. Quanto melhor a gente proteger esse período, melhor será o resultado em termos de controle e de produtividade. Meus amigos, muito obrigado pela atenção. É uma apresentação que a gente fez especialmente para trabalharmos, para não deixarmos de abordar essas questões técnicas importantes nesse período em que não podemos estar presencialmente com vocês. Espero que tenha sido útil e que possam fazer um uso bem à vontade das informações aqui disponíveis.